Olá, meus irmãos. Nós estamos aqui dando continuidade online aos trabalhos do Grupo Espírita Francisco Xavier. E para tanto, nós vamos proceder à leitura do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Fora da caridade não há salvação. O item também tem o mesmo título. Fora da caridade não há salvação, é o item 10 e está lá na Instruções dos Espíritos. Esse capítulo, esse item, foi ditado por Paulo, o Apóstolo, no ano de 1860, na cidade de Paris. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume também os deveres do homem, como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe, a procurar o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmo todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma pessoa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo, da seita a que pertençam. Então, essa máxima, né, quando a gente olha assim, né, que Paulo diz que aqui está descrito, né, o destino da humanidade, né, dos homens na terra e no céu, a gente fica a pensar, né, é uma frase tão pequena, mas se a gente parar, pensar mesmo, meditar, a gente vai ver que com certeza está descrito sim, né, o destino do homem na terra e no céu nessa frase, né, porque a caridade, ela é uma virtude. E por ser virtude, ela, junto com ela, não pode no nosso coração coexistirem o orgulho, nem a vaidade, nem o egoísmo.
né? E então, para que a gente possa realmente ser uma pessoa caridosa, e ser caridoso vai muito além do fato de eu dar alguma coisa, né? De eu dar uma roupa, né? Nós estamos vendo nesse momento, né? Quantas pessoas estão passando por dificuldades, né? De tudo, né? E aí então faz uma vaquinha, dá a cesta básica, dá a roupa, porque nesse meio tempo ocorreu enchentes, pessoas perderam os haveres, né? Então, a caridade verdadeira, ela vai além de eu dar alguma coisa materialmente falando, né? Ela mas ela além, o fato dela ir além não significa que não se possa passar pelo fato de dar alguma coisa, mas é também eu me dar, né? Eu me dar, e além de eu me dar, é como eu vou me dar, como eu vou dar, como eu vou doar alguma coisa a alguém, observando a minha intenção, né? Então, a caridade material não exclui a caridade moral, o doar-se, né? Ela é uma das tantas, ela também faz parte, mas eu devo me observar e ver de que maneira eu estou fazendo essa doação, né? Essa dação, esse dar-se, esse ato de dar-se, né? Se eu estou exigindo uma reciprocidade, né? Como eu disse, uma coisa não, uma ação, ela não exclui a outra. E quando eu faço esse trabalho de me voltar para dentro de mim e ver o móvel das minhas ações, né? E identificando que alguma coisa que não esteja consoante à lei de Deus, e lido para melhorar isso, para transformar, porque a gente não extirpa nada. Eu não vou extirpar o egoísmo, eu não vou extirpar o orgulho, eu vou transformar. Essa transformação vai fazer com que, junto com outros movimentos que eu vá fazendo para que eu possa me melhorar, né? E isso tudo vai me levar num processo de evolução que vai além dessa encarnação, né? É ao longo das vidas que nós teremos. Então, esse processo de se reavaliar, de se autotransformar, porque autotransformar, eu não tenho que transformar o meu vizinho, eu não tenho que transformar o meu irmão, né? Não importa como eu os esteja vendo, né? Claro que as pessoas se equivocam, mas antes de eu ir chamar alguém a respeito do seu equívoco, eu vou fazer a minha autoavaliação. E esse processo, ao longo do tempo, quando nós retornamos à espiritualidade, né, nos retornando melhor, trabalhados em nós mesmos, dentro de nós mesmos, isso vai possibilitar que nós sejamos atraídos a regiões melhores, consoantes, né, a nossa evolução, aquilo que a gente conseguir implementar no nosso interior. Então, isso que quer dizer que Paulo quer dizer quando ele diz que fora da caridade não há salvação. Esse fora da caridade significa esse movimento que eu vou fazer de me melhorar de dentro para fora. Não é um movimento de fora para dentro, mas é dentro para fora, é dentro de mim. A caridade que eu vou fazer, né, primeiramente em mim, porque se eu não souber fazer a caridade para comigo mesma, eu não vou conseguir fazer para com o próximo. Então, a caridade ela vai começar em mim através desse processo de modificação
que eu vou implementar dentro de mim mesma. E, melhor, eu serei instrumento divino para ajudar aquelas pessoas que de mim se aproximarem. Né? E isso, então, é a isso que Paulo se refere. É esse movimento interior de buscar ser melhor ao longo do tempo. Como eu disse, não só aqui, nessa encarnação, mas ao longo das próximas. E essa melhora, né, porque isso vai refletir na minha vida agora. Como ele diz, né, aqui ele diz assim, o destino do homem na terra, né, e no céu. Na terra, porque como eu estarei me melhorando, aceitando as dificuldades pelas quais eu tenho que passar, vendo, né, aquilo que eu posso fazer relativo ao meu irmão, né? Então, isso vai tornar a minha caminhada melhor agora, mesmo em meio às dificuldades. Eu já estarei recolhendo aquilo que a gente chama de alegria de viver. Nós não vamos nos sentir tão abatidos frente aos embates da vida, como esse momento que nós estamos passando. É um momento desafiador para todos nós. E se a gente observar, todas as pessoas estão sob esta situação. Né? Todas as pessoas, não é só uma pessoa, outra pessoa. Todos estamos sob esse momento, com alguma dificuldade. E essa dificuldade, né? Nessa dificuldade é muito importante nós vermos a presença paterna, a presença divina. Nós vermos, né, nós silenciarmos as nossas dificuldades, as nossas lamentações e vermos Deus conversando conosco, nos amparando, né, nos enviando bênçãos. Né? Então, é necessário que nós façamos isso, que nós não esperemos para ver a presença divina ao nosso lar, somente no nosso lar, né? Somente quando a casa espírita abrir de novo, porque não seria divino Deus estar só lá dentro, nos amparando, nos orientando, e nós aqui fora. Não é essa a mensagem que Deus permite que nós absorvamos, né? Mas que Ele está aqui conosco, no nosso interior, que Ele está nos amparando, né? Através do nosso anjo da guarda, e através até de pessoas materializadas, né, com uma palavra, com alguma coisa que nós, e esse olhar é nosso, é individual, de ver a presença divina nessas pessoas, através dessas pessoas, através das ações, né, nos amparando, para que nós não nos desesperemos. Claro que a gente não sabe se nós vamos retornar, né, via esse vírus, né? A gente não sabe, mas o fato da gente não saber não significa que nós devamos ficar assim indeterminadamente naquele sofrimento. É um momento desafiador, às vezes a gente fica chateado, a gente fica angustiado, sim, mas busquemos em Deus, né, no nosso anjo da guarda, aquele amparo para que nós nos mantenhamos em pé, porque é isso que Deus espera de nós. O que está escrito, o que a gente programou em relação ao nosso retorno, só Deus sabe. Mas nós podemos, né, passar de uma maneira melhor esse momento
que, como outros momentos que nós já passamos com dificuldades, que a gente também pensava que não teria fim, que a gente talvez não sobrevivesse, e hoje nós estamos aqui. E assim como Deus está presente nas nossas vidas hoje, né? Ele esteve presente lá. Então, confiemos sim em Deus, na nossa capacidade de superação de momentos difíceis como esse que nós estamos atravessando. Momento difícil de indefinição. Nós que talvez achássemos que tínhamos o controle de tudo. E esse vírus veio e mostrou que nós não temos controle de nada, mas que nós podemos passar por esse momento da melhor maneira que nós temos condições. E essa maneira está dentro de cada um de nós. Busquemos, então, em nós a maneira, a condição de nós passarmos melhor, não fora da bolha, como se diz, conscientes de que isso daqui a um tempo será sim passado. E isso depende de nós. E esse movimento de assimilação às dificuldades, é isso que Paulo fala, o destino da humanidade. Nós, daqui a um tempo, que vai depender de cada um, nós seremos felizes. É a isso que Paulo refere. É essa felicidade, que com o tempo, num tempo que é divino, que nós colheremos através dessa modificação que nós empreendermos em nós mesmos e que também vai passar por ajudarmos, ampararmos aqueles que nos cercam. Termos paciência com as dificuldades dos outros. Em determinado momento, a gente entende que certas modificações nós já podemos empreender nas nossas vidas. Outras pessoas ainda não conseguem entender. E a lição nos diz que nós devemos ter paciência. O tempo de todos vem. O tempo de todos virá. Aquilo que eu tô vendo fora, eu modifico, que está desequilibrado, eu começo por mim. Confiando sempre em Deus. E esse momento, a gente tem ouvido falar que é um momento de reflexão, um momento de internalização. E é verdade, esse momento propicia a internalização. Mas eu preciso, além da internalização, que é esse olhar para dentro de mim, é um momento de perdão. Porque pela convivência vai acontecer 3 momentos, Momento que eu precise perdoar alguém. No segundo momento, eu vou precisar que o outro me perdoe. E num terceiro momento, que eu acredito ser o mais difícil, é o momento em que eu vendo que eu me equivoquei, eu me perdoar. O perdão ao outro, a gente dá. Receber o perdão do outro, também. Agora, perdoar-se, quando nós, através desse processo de internalização, nós chegarmos à conclusão de que nós nos equivocamos, o auto-perdão de todos os 3 é o mais, no qual nós mais demoramos a chegar. Então, seria isso, que nós teríamos a conversar, que esse momento nos leva a pensar a respeito disso, a pensar desse processo
pelo qual nós estamos passando e que juntos, né, há outras coisas, outros embates que virão, assim, embates no sentido de lutas interiores pelos quais nós precisaremos passar para que nós evoluamos, né? Isso tudo é a isso que Paulo refere, né? É esse movimento interior que vai fazer com que, num tempo que Deus sabe, né, nós consigamos ser atraídos para regiões cada vez melhores quando a gente for se desprendendo da matéria, nessa encarnação e em outras que virão, né? Então, agradecendo a Deus esse momento, né, que nós podemos conversar, né, reatando os nossos laços, né, firmando os nossos laços, né? Muito obrigada, Senhor, que nós possamos aproveitar da melhor maneira esse momento que para nós se configura desafiador. Que assim seja.